Virar um bocadinho mais para este lado, porque vocês hoje amavelmente decidiram quase todos sentar-se deste lado, menos a minha esposa. Antes de mais, eu gostava que antes de nós começarmos propriamente, que víssemos um pequeno vídeo que o André vai fazer o favor de nos passar. Pedia que pudéssemos fechar as luzes, talvez. Hoje vamos entrar numa quarta etapa desta nossa busca por um avivamento. E nós chamámos-lhe um crescente impulso à adoração. Na verdade, quando nós nos voltamos para Deus, quando vivemos dia a dia em intimidade com Ele, quando vivemos dia a dia em oração constante, quando vivemos dia a dia firmados no seu poder, quando vivemos dia a dia perseverando na sua palavra, no cumprimento dos seus mandamentos, quando vivemos dia a dia debaixo da orientação maravilhosa do seu Espírito Santo, nós começamos a descobrir um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, e a sentir um desejo cada vez mais incontornável de o adorar. Esta é a lógica que tem que tornear a nossa vida, que tem que premiar-nos. E ao longo deste mês nós vamos então falar de adoração. Falar de adoração às vezes não é uma coisa simples. Tal como dizia este vídeo, a adoração é muito mais do que um culto. É muito mais do que aquilo que acabámos de fazer. É muito mais do que canções ou hinos. É muito mais do que apenas uma questão de reverência. Adoração é vida. Adoração é intimidade. Adoração é estar na presença do Senhor. É estar na presença de Deus. Adoração é considerar Deus como a coisa mais importante das nossas vidas. Adoração é um relacionamento com Deus, de facto. E nós muitas vezes parece que nos esquecemos disso. Então todas as coisas, incluindo nós próprios, existem única e exclusivamente para a glória de Deus. E isto é algo que nós temos que ter sempre na nossa mente, amados. Ele é o único a quem pertence toda a honra, a quem pertence toda a glória, a quem pertence todo o louvor. Por isso Deus é a única entidade neste mundo que merece toda a nossa adoração. E nós temos que o adorar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Temos que o adorar verdadeiramente, em espírito e em verdade, conforme o ensino de Jesus em João, que ele nos relata no seu Evangelho. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: como é que nós o podemos adorar verdadeiramente? Mas como é que podemos adorar verdadeiramente a Deus? E durante as próximas 4 semanas nós vamos tentar responder a esta questão. Por isso, isto vai ser uma caminhada. Não vai ser um one shot. Vai ser uma caminhada de 4 semanas. Então, vamos analisar para isso um texto curtíssimo. Ele já está aqui projetado neste momento. E vamos lê-lo. Vamos lê-lo em conjunto, simbolicamente. Vamos lê-lo em conjunto. Romanos 12, versículos 1 e 2. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Assim compreenderão qual é a vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe é agradável e o que é perfeito. Amém, irmãos. Hoje gostava que nós nos dedicássemos apenas à primeira parte do versículo 1. Irmãos, peço-vos por amor de Deus que se ofereçam a Ele. E queria começar por responder à seguinte questão: porquê é que adoramos a Deus? Porquê é que nós adoramos a Deus? Deixem-me contar-vos um facto real da minha vida. O nascimento do meu primeiro filho, apesar dele ser uma grande bênção e ser das maiores bênçãos que nos aconteceu na vida, não foi programado. Naquela altura da nossa vida, eu e a Anice estávamos casados há muito pouco tempo e a Anice ainda estava a estudar, estava a trabalhar ao mesmo tempo. Era tudo menos aquilo que nós tínhamos programado para aquela fase da nossa vida. Não tínhamos ainda sequer começado a pensar ou a planear ter filhos. E isto leva-me a dizer que eu posso dizer que ele foi concebido primeiro no ventre da minha mulher do que na nossa mente. E de facto é verdade. Mas com Deus não foi assim. Nós fomos concebidos na mente de Deus antes de termos sido concebidos no ventre das nossas mães. Antes de nós sermos programados pelos nossos pais, nós fomos programados por Deus. A Bíblia mostra-nos que Deus já nos conheceu antes de lançar os próprios fundamentos da terra. Ele já nos conhecia. Nós já estávamos no coração de Deus antes dele criar o próprio universo.
Cada um de nós somos preciosos para Deus. Na realidade, Deus conheceu-nos intimamente quando nós ainda não existíamos. Não fomos nós que amámos Deus primeiro, amados. Foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Ele que nos atraiu para si. Foi Ele que nos prendeu com amarras de amor. Por isso, 1 João 4,19 nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou a nós primeiro. É isto que diz 1 João 4,19. Porquê é que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que Ele merece toda a nossa gratidão e toda a nossa adoração. Não foste tu quem encontrou Deus. Foi Ele quem te encontrou a ti e quem te restaurou. Não foste tu quem encontrou Deus. Não foste tu que escolheste Deus. Foi Ele quem te escolheu a ti. Não foste tu que procuraste Deus. Foi Ele quem te procurou, te encontrou e se reconciliou contigo. Na palavra, em Romanos 12, Paulo diz o seguinte aos irmãos em Cristo: peço-vos por amor de Deus que se ofereçam a Ele. Amados, a expressão amor de Deus, noutras traduções aparece como pela compaixão de Deus, ou ainda, noutras traduções, pelas suas misericórdias. Designa tudo aquilo que Ele nos tem dado e que nós não merecemos. Nós cantámos isso há pouco. Cantámos isso, falámos das misericórdias do Senhor. Ele nos amou primeiro e nos escolheu para nos dar perdão. Ele nos amou primeiro e nos escolheu para nos dar reconciliação. Ele nos amou primeiro e nos escolheu para nos dar justificação. Ele nos amou primeiro e nos escolheu para nos dar graça eterna. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar salvação completa. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar vida eterna. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar amor eterno. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar paz eterna. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar sabedoria. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar esperança. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar paciência. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar bondade. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar justiça. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar segurança. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar santificação. Ele nos amou e nos escolheu primeiro para nos dar muito mais do que aquilo que nós merecíamos, porque nós não éramos merecedores de nenhuma destas coisas. O conhecimento e a compreensão destas dádivas inexplicáveis da parte de Deus para nós são o que nos motiva a derramar louvor e gratidão ao Senhor, a vivermos em adoração total ao nosso bondoso Deus. São estas misericórdias que nos devem levar a adorá-lo. Porquê é que nós os adoramos? Porquê é que nós adoramos a Deus? Porque Ele nos amou e nos escolheu primeiro. E porque Ele nos encheu com as suas misericórdias. Por isso vale a pena nós refletirmos. Será que nós estamos bem conscientes, todos os dias, de todas estas misericórdias que Deus teve para connosco? Esta consciência tem-nos conduzido à sua adoração? Será que nós nos levantamos todas as manhãs e nos lembramos das misericórdias de Deus? Será que nós nos levantamos todas as manhãs e pensamos avidamente naquilo que Deus fez e continua a fazer por nós em cada dia? Nós já compreendemos então porque é que adoramos a Deus. Mas podemos agora perguntar como é que nós adoramos a Deus. E esta é uma pergunta que nos vai levar estas 4 semanas a responder. Mas vamos hoje dar uma primeira abordagem. Então a palavra em Romanos 1 dá-nos a primeira pista para a resposta a esta questão. Vejam comigo mais uma vez. Irmãos, peço-vos por amor de Deus, pelo amor de Deus, que se ofereçam a Ele. Todos nós já ouvimos histórias reais de homens e de mulheres que deram a sua vida por Cristo. Até já vimos filmes, já vimos vídeos, coisas que relatam este tipo de circunstâncias. E pessoas que perante circunstâncias extremas foram até ao limite para defender e proclamar a sua fé em Deus. Não é? Deixem-me perguntar-vos, quantos aqui é que amam a Jesus? Podem pôr o braço no ar, não tenham vergonha. Quantos aqui é que amam a Jesus? Quem é que ama a Jesus? Quantos aqui amam Jesus? Graças a Deus por isso, amados. Agora, deixem-me perguntar-vos, quantos é que estariam dispostos a dar a sua própria vida por Jesus? Não levantem os braços. Não levantem os braços, não precisam. Porque provavelmente, de ânimo leve,
muitos de nós diriam que estavam dispostos a dar a sua vida por Cristo. Muitos de nós diriam facilmente: eu estou disposto a dar tudo por ti, Senhor Jesus, inclusive é a vida. Pedro também disse isso. Recordam-se? Mas será que nós estamos mesmo dispostos a dar a nossa vida por Jesus? Será que estamos preparados para tal ato de fé? A palavra em Romanos 1 diz-nos que por causa do seu amor, por causa das suas misericórdias, nós nos devemos oferecer a Deus. Nós devemos oferecer-nos a Deus. Oferecer-nos a Deus, ao apresentarmos os nossos corpos, como referem outras versões, significa dar a Deus tudo de nós mesmos, é apresentar mesmo os nossos corpos, fisicamente também. Tudo aquilo que nós somos, a nossa mente, o nosso coração e mesmo o nosso corpo, todas as nossas faculdades humanas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, tudo, mesmo a nossa vida, se Deus nos pedir. Se Deus nos pedir a nossa vida, mesmo isso nós temos que entregar ao nosso Deus. Dito de outro modo, amados, nós necessitamos dar o controle de todas as coisas da nossa vida, de tudo aquilo que nós somos ao Senhor. Nós precisamos dar o controle total a Deus. E isso é tão difícil. Para mim isso é tão difícil. Para os irmãos não é? Tomara que não seja. Mas para mim é muito difícil. Nós temos muita dificuldade em dar o controle da nossa vida a Deus. Como é que nós adoramos a Deus, amados? A resposta é muito simples. Entregando tudo o que somos nas suas mãos, coração e corpo. Tudo é do Senhor. Para que Ele use como quer, onde quer e quando quer. Esta é a realidade da nossa adoração. Isto é que é adorar a Deus. Esta é a verdadeira essência da adoração a Deus. Entregar-nos tudo, inclusive a nossa vida, se tal for necessário. Por isso vale a pena refletirmos. Será que nós amamos de tal forma o Senhor que em ato de adoração nós seríamos capazes de lhe dar a própria vida? Será que nós amamos Deus a este ponto? Com esta magnitude? Será que nós seríamos capazes de lhe dar a própria vida? Pensem bem sobre isso. Antes de concluir, e estas vão ser pregações muito curtas, porque, acima de tudo, elas vão valer-se daquilo que vocês vão pensar acerca delas e daquilo que vamos falar entre nós. Então, antes de concluir, eu gostava de ver convosco um último vídeo. O André vai fazer-nos o favor de passar este vídeo. Irmãos, peço-vos por amor de Deus que se ofereçam a Ele. Diz-nos a palavra em Romanos 12:1. Adoramos a Deus por causa das suas misericórdias para connosco, porque Ele nos amou primeiro e derramou sobre nós um tal conjunto de bênçãos imerecidas
que nós não podemos ter outra resposta que não seja a nossa adoração total. E essa adoração manifesta-se por uma entrega total a Deus, de tudo o que somos e de tudo o que temos, inclusive a nossa vida, se Ele a pedir. Em resumo, Deus amou-nos primeiro, e tal consciência requer de nós um compromisso renovado com o Senhor, cada vez mais profundo, cada vez mais completo. O compromisso de buscá-lo, de ser santo, de ser seu servo. Um compromisso que exige disciplina, que exige perseverança, que exige renúncia total. Essa é a essência da nossa adoração a Deus. É aqui que ela começa. Por isso eu gostaria agora que nós nos juntássemos 2 a 2. Até convidava que não fosse marido com mulher. Não tenho nada contra os casais, pelo contrário. Quero fomentar cada vez mais os nossos casamentos. Mas juntem-se 2 a 2. E queria que tivéssemos um tempo de partilha muito, muito sincero sobre as questões que vão ali aparecer. Ups. Estás bem consciente de todas as misericórdias que Deus teve e tem para contigo em cada dia? Essa consciência tem-te conduzido à sua adoração? O amor de Deus constrange-te a adorá-lo? Gastem alguns minutos agora a pensar sobre isto, a falar sobre isto em conjunto. E partilhem mesmo um com o outro. O que é que pensam sobre isto? E depois ainda voltamos porque temos mais algumas coisas para vos apresentar. Eu queria desafiar-vos a levarem algumas questões para a vossa reflexão. E queria que o fizessem durante a próxima semana. Como digo, isto vai ser uma jornada, não é? E então o desafio é que possamos estar nestas 4 semanas e possamos levar estas questões e discuti-las no início de cada dia. Por isso eu queria que meditassem muito seriamente sobre as questões que vão ser agora distribuídas. O Paulo Silva está amavelmente aqui a ajudar e a dar uma folhinha para cada um. Levem isto, pensem seriamente sobre essas questões, escrevam qualquer coisa, porque na próxima semana nós vamos começar este tempo partilhando as vossas conclusões ou as vossas percepções acerca das questões. Partilhando aquilo, no fundo, que Deus vos falou sobre estas questões. E estas questões são: como é que está o teu compromisso com Deus? Deus está em primeiro lugar ou está em último? Que vontade é que tens feito em primeiro lugar, a tua ou a de Deus? E será que amas de tal forma ao Senhor que em ato de adoração serias capaz de lhe dar até a tua própria vida? Eu sei que são questões difíceis, mas vamos pensar seriamente sobre isto e não vamos ter medo de partilhar isto para a semana que vem. Vamos deixar que Deus molde e transforme o nosso coração, que Deus nos fale, Deus diga qualquer coisa e que no final deste mês todos nós possamos saber mais e melhor de como adorar o nosso Deus. Amém, irmãos? Então que Deus vos abençoe, possamos ter uma semana abençoada e uma semana em que Deus possa falar também.